A crucificação de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes da história. Não apenas pela profundidade espiritual e o impacto eterno para bilhões de cristãos, mas também pelas tramas humanas envolvidas nesse episódio. Homens de poder, soldados, e até mesmo amigos de Jesus desempenharam papéis cruciais em sua morte, e, posteriormente, enfrentaram consequências que, para muitos, podem ser vistas como um reflexo da justiça divina. Neste vídeo, vamos explorar o destino desses indivíduos: o governador Pôncio Pilatos, o centurião Cassius Lenus, o rei Herodes, o imperador Tibério, Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro e o sumo sacerdote Caifás. Antes de continuarmos, peço seu apoio, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Agora, vamos mergulhar nos eventos que culminaram na morte e ressurreição de Cristo, começando pelo controverso governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos, como registrado na Bíblia e em relatos históricos, foi um personagem central no julgamento de Jesus. Ele questionou o Salvador sobre sua realeza, obtendo uma resposta profunda: para este propósito eu nasci e para este propósito eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, ou João 18:37. Apesar de encontrar Jesus inocente, Pilatos cedeu às pressões da multidão. Porém, sua história não terminou ali. De acordo com o historiador Eusébio de Cesareia, Pilatos foi removido de sua posição por uso excessivo de força e acabou cometendo suicídio sob ordens do imperador Calígula. Seu corpo teria sido jogado no rio Tibre, um destino trágico que muitos interpretam como o preço pago pela injustiça cometida contra Jesus. Outro personagem importante é Cassius Lenus, o centurião que perfurou o lado de Cristo. Embora seu nome não esteja diretamente na Bíblia, ele aparece no apócrifo Evangelho de Nicodemos. Após ser atingido pelo sangue e pela água de Cristo, Cassius converteu-se ao cristianismo. Sua nova fé, no entanto, levou-o à prisão e à decapitação, tornando-se um dos primeiros mártires da história cristã. Enquanto Pilatos e Cassius representam o braço romano da crucificação, o rei Herodes simboliza a obsessão judaica pelo poder e o medo da profecia messiânica. Herodes tentou eliminar Jesus antes mesmo de ele crescer, ordenando o massacre dos inocentes. Sua morte, descrita por muitos como resultado de complicações terríveis causadas por doenças, refletiu a crueldade de sua vida. Poucos nomes na história evocam tanto horror e tristeza quanto Judas Iscariotes. Um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Judas tornou-se o arquétipo da traição, vendendo seu mestre por 30 moedas de prata. Seu papel na prisão de Jesus no jardim do Getsemane foi marcado pelo ato simbólico de um beijo, um gesto que selou seu destino e o de Cristo. Por que Judas traiu Jesus? Muitos teólogos e historiadores debatem suas motivações. Alguns sugerem ganância, outros, desilusão com a visão de Jesus sobre o reino de Deus. Contudo, a Bíblia é clara ao mostrar o remorso de Judas. Ele tentou devolver o dinheiro às autoridades religiosas, mas foi rejeitado. Dominado pela culpa, ele se enforcou. Atos 1:18 descreve a morte de Judas com detalhes gráficos. Este homem comprou um campo com o preço de sua iniquidade, caindo de cabeça, ele se abriu no meio e todas as suas entranhas jorraram para fora. Essa narrativa enfatiza a degradação física e espiritual que acompanhou sua traição. Mas a história de Judas também traz uma lição sobre o arrependimento. Ele reconheceu seu erro, mas, tragicamente, não encontrou força para buscar redenção. Contrastando com Judas, vemos outro apóstolo que também falhou, Pedro. Diferente de Judas, porém, Pedro encontrou o caminho da reconciliação com Cristo, tornando-se um exemplo de como a misericórdia divina pode transformar até os maiores erros. A história de Pedro é profundamente humana e inspiradora. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, reconhecido por sua coragem e entusiasmo. No entanto, durante a prisão de Cristo, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. Essa negação foi um momento de fraqueza, mas também um reflexo do medo humano diante da perseguição. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente. Seu arrependimento genuíno abriu caminho para sua redenção. Após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro, confiando-lhe a missão de liderar a igreja. Porém, a vida de Pedro não foi isenta de sofrimentos.
Ele pregou o evangelho com fervor, mas enfrentou intensa perseguição. Sob o imperador Nero, Pedro foi condenado à morte por crucificação. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Salvador, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Caifás, o sumo sacerdote no período da crucificação de Jesus, é um dos personagens centrais na condenação de Cristo. Sua posição de autoridade no templo judeu o colocava como líder espiritual do povo, mas suas ações revelaram um homem mais preocupado em preservar seu poder e influência do que em buscar a verdade divina. Sob a liderança de Caifás, o Sinédrio realizou um julgamento altamente irregular contra Jesus. De acordo com os evangelhos, Jesus foi preso à noite, levado às pressas para julgamento e acusado de blasfêmia. Caifás manipulou o processo, explorando seu relacionamento com as autoridades romanas, especialmente Pôncio Pilatos, para garantir a execução de Jesus. No entanto, os anos após a morte de Cristo não foram misericordiosos para Caifás. Registros históricos indicam que ele foi removido do cargo pouco tempo depois. Disse que ele passou seus últimos dias consumido por arrependimento e angústia, isolado em uma ilha distante. A Bíblia não narra sua morte, mas a tradição cristã sugere que sua consciência o torturou até o fim, um lembrete de que mesmo os mais poderosos não escapam da justiça divina. O papel de Caifás reflete como líderes religiosos podem se desviar de sua missão sagrada, colocando interesses pessoais acima do propósito divino. Seu destino, embora menos gráfico que o de outros, é um testemunho do poder da culpa e do vazio deixado por uma vida de traição espiritual. O imperador Tibério era o líder supremo de Roma durante a crucificação de Jesus. Embora ele não estivesse diretamente envolvido no processo, sua administração criou um ambiente de opressão e controle que permitiu que eventos como esse ocorressem. A relação entre Roma e a Judéia era tensa, e Tibério confiava em seus governadores provinciais, como Pôncio Pilatos, para manter a ordem e proteger os interesses romanos. A distância de Tibério em relação aos eventos na Judéia simboliza uma política de indiferença que muitas vezes perpetua injustiças. Enquanto governava com mão de ferro em Roma, Tibério pouco sabia ou se importava com a execução de um carpinteiro judeu que muitos acreditavam ser o Messias. O final da vida de Tibério, porém, foi repleto de intrigas e traições. De acordo com Suetônio, ele foi envenenado, passou fome e acabou sufocado com um travesseiro por seu sobrinho neto e sucessor, Calígula. A ironia de sua morte violenta ecoou o caos e a crueldade que caracterizavam seu reinado, mostrando que até os imperadores mais poderosos enfrentam um julgamento, seja na terra ou no além. A figura de Tibério nos leva a refletir sobre o impacto da indiferença e da falta de responsabilidade. Embora não tenha ordenado a crucificação de Cristo, ele foi um facilitador passivo, permitindo que o sistema corrupto de Pilatos e Caifás prosperasse. A análise das vidas e mortes daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de Jesus Cristo nos oferece lições profundas sobre a justiça divina, o poder do arrependimento e a fragilidade do coração humano. Desde Pilatos, que lavou as mãos mas não a consciência, até Judas, que vendeu seu mestre por moedas e encontrou apenas desespero, cada história é um testemunho de que nossas ações têm consequências eternas. Os relatos de Cassius Lenus e Pedro, por outro lado, nos lembram que a redenção é possível. Cassius, o centurião que feriu Jesus, encontrou a fé no sangue daquele que ele feriu, enquanto Pedro, após negar seu mestre, tornou-se uma pedra fundamental da igreja. Esses exemplos mostram que a misericórdia divina é infinita para aqueles que se arrependem sinceramente. A morte de Cristo e sua ressurreição não foram apenas eventos históricos, mas a culminação de um plano divino para redimir a humanidade. O sacrifício de Jesus nos convida a examinar nossas próprias vidas, a reconhecer nossas falhas e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Que essas histórias nos inspirem a viver com mais fé, compaixão e humildade. Que possamos aprender com os erros daqueles que traíram Jesus e nos esforçar para honrar o sacrifício dele em nossas palavras e ações. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.